Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 1º de maio de 2019. Caso você esteja vindo no canal pela primeira vez, faça a sua inscrição e ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, como hoje é o dia 1º de maio e existe teorias que corroboram para que conspiradores, eu já caí nessa história, né? Que conspiradores rotulem o dia 1º de maio como se fosse a data da criação de comemoração ao aniversário da Sociedade Secreta Illuminatis. Bom, o que eu peço a todos vocês, antes eu acreditava muito, demais nessa teoria. Hoje eu peço para todos vocês tomarem muito cuidado com essa falsa teoria, né? Hoje, por que eu peço para que vocês tomem cuidado com essa teoria a respeito dos Illuminatis? Bom pessoal, a partir do momento que houve aquele atentado com o Bolsonaro, né, com o atual presidente Bolsonaro, a situação em relação a essa conspiração ficou muito evidente. Se antes existia algumas dúvidas em relação a essa suposta teoria da conspiração dos Illuminatis que querem comandar o mundo, após o atentado com o Bolsonaro as coisas ficaram muito nítidas. E eu hoje entendo que essa conspiração envolvendo essa suposta, tá pessoal, porque não existe nenhuma prova de que os Illuminatis realmente existam. Algumas evidências, algumas fontes, inclusive alemãs, né, que foi aonde surgiu supostamente essa sociedade secreta, que não é maçônica, essa suposta organização Illuminati, ela não é da maçonaria. Os artigos alemães, quando você faz uma busca relacionada a essa sociedade, essa suposta sociedade secreta Illuminati, ela supostamente, olha só pessoal, todos os artigos colocam essa palavra, porque não existe provas alguma, não existe nenhuma prova que essa organização existiu ou exista, né? Então assim, se existe uma brecha para que esses conspiradores utilizem este argumento para criar mentiras, criar conspirações, eles estão fazendo, já faz muito tempo. E a gente, por falta de conhecimento, a gente é constantemente enganado. Hoje eu tenho uma visão, hoje, 1º de maio de 2019, eu tenho uma visão totalmente diferente do que eu tinha há 1 ano, 2 anos, basicamente desde quando eu comecei o canal. Hoje, todos os assuntos, qualquer pessoa que fale a respeito dos tais Illuminatis, eu já fico com o pé atrás. Por quê, pessoal? Porque essa teoria dessa suposta organização, como eu disse, a partir do momento que o Bolsonaro sofreu aquele atentado, as coisas ficaram muito claras entre o que é esquerda e o que é direita. Então esse movimento conspiratório aí que utiliza este argumento a respeito dos Illuminatis, ele tem uma tendência, na minha visão hoje, de manifestar apoio aos movimentos de esquerda. E quando eu falo movimentos de esquerda, são todos eles: socialismo, comunismo, nazismo, movimento islâmico, né? Todos eles hoje têm uma mesma ideia. Olha só que interessante. Se você olhar no livro de Apocalipse, no livro de Revelações, que trata a respeito do fim dos dias, está escrito lá em uma passagem, a passagem está na descrição do vídeo. Lá Jesus Cristo nos informa que eles terão a mesma ideia. Qual que é essa mesma ideia? De controlar o mundo, de entregar todo o poder ao anticristo. Existem documentos, olha só a diferença de você entender e a gente falar de suposto
e de falar de documentos, documentos provam, supostos não provam nada. Existem documentos a respeito desta nova ordem mundial, né, que tenha sido inspirada, que foi inspirada por Adolf Hitler. Existem documentos, né, que está linkado aí abaixo para você se interessar, né, para você entender melhor o assunto a respeito desta nova ordem mundial. O que esse movimento de esquerda, né, dentro de todas essas organizações, está tentando construir, na minha visão hoje, analisando claramente essa divisão entre esquerda e direita, né? Hoje, graças a algumas personalidades, a gente consegue entender claramente que existe sim, né, essa divisão entre esquerda e direita. Esse negócio de centro, né, isso daí não existe. Não tem como você ficar no meio termo, não tem como você ficar em cima do muro. Ou você está ao lado da direita ou você está ao lado da esquerda. Lembrando, só dando uma dica aqui para vocês, já percebi que tem alguns caras aí, algumas pessoas no YouTube, no Facebook, se passando de pessoas ligadas à direita e não são. Essas pessoas, cuidado com essas pessoas, onde elas se dizem de direita, apoiam Bolsonaro, né, xingam aí a esquerda, criticam o Lula, criticam a esquerda de modo geral, mas o comportamento dessas pessoas, analisando o comportamento dessas pessoas, elas estão promovendo de forma muito sutil, de forma muito suave, as políticas adotadas pela esquerda. Então existe um documento da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, que prova que Adolf Hitler ele queria estabelecer uma nova ordem europeia. Daí então nós podemos definir de onde vem esta tentativa de dominação global através da nova ordem mundial. E aí tentam colocar nas costas dos judeus, que os judeus são a elite global do mundo, que eles querem comandar o mundo junto com a maçonaria. Só que quando você, por isso que eu citei o momento do atentado com o Bolsonaro, né, onde o autor do atentado, ele acusa a maçonaria, olha só, ele fez acusações da maçonaria de tê-lo perseguido, coisa que nunca foi provada, né? É sempre assim, eles sempre irão agir com suposições, porque não conseguem provar, porque agem em cima da mentira. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás, que Satanás é o pai da mentira. Infelizmente, no livro de Apocalipse, né? Felizmente, melhor dizendo, mas infelizmente para essas pessoas que praticam e amam a mentira, infelizmente o destino dessas pessoas será o lago de fogo do inferno. Isso é o que está descrito no livro de Apocalipse. Então, pessoal, se vocês querem ter provas a respeito desta nova ordem mundial, eu recomendo que você assista esse documentário que está na descrição do vídeo, né? Onde existem, inclusive com a fala de Hitler. Quando ele foi fazer uma reunião na época, foi se reunir com o Marechal da França, existe um áudio do próprio Adolf Hitler que diz claramente que ele queria uma nova ordem europeia. Daí nós podemos entender hoje quem é que quer uma nova ordem mundial, né? Jogando como pretexto, claro que para enganar as pessoas, nas costas dos judeus e da maçonaria. Claro que isso não existe. Essas instituições, né? Ou digamos assim, esse grupo étnico, porque judeus não é uma raça. Eles tentam classificar os judeus como uma raça, por isso que eles são foram perseguidos durante toda a história.
Essa perseguição aos judeus não é de hoje. Isso é histórico, é milenar. Né? Então os judeus não são uma raça. É como brasileiros, como americanos, como japoneses. São etnias. Né? Mas por se tratar da palavra de Deus, Satanás persegue aqueles que são de Deus. Então é o seguinte, essa história do dia 1º de maio, relacionarem o dia 1º de maio com o dia do trabalho, aniversário dos Illuminatis, essa situação não existe prova nenhuma. O que de fato comprova que o dia 1º de maio, o dia do trabalho, é somente o dia do trabalho, é a história que comprova esses fatos. Não tem nada relacionado com o dia 1º de maio ser promovido ou ser comemorado o dia da criação dos Illuminatis. Né? Não tem nada a ver. O dia 1º de maio, olha só, o dia 1º de maio teve origem na cidade de Chicago, Estados Unidos, quando milhares de operários, organizados pela Federação Americana do Trabalho, organizaram uma grande paralisação. A greve teve início no dia 1º de maio de 1886, sendo que nesse mesmo dia foi iniciada uma greve geral que paralisou os Estados Unidos. As condições de trabalho a que os trabalhadores eram sujeitados eram desumanas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, onde também estouravam grandes greves constantemente. A jornada, olha só o absurdo, pessoal. A jornada de trabalho que era exercida na hora, no mínimo, era exercido no mínimo 13 horas de trabalho, chegando a 17 horas. Olha só o absurdo. Né? Então houve greve a partir do dia 1º de maio de 1886. Ela se prolongou pelos demais dias. Né? Aí houve confronto com a polícia, houve uma grande situação onde houve mortes, né? Pessoas foram executadas, enfim. E o dia 1º de maio, ele não é comemorado no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, né? Em alguns países como os Estados Unidos e Austrália, nos Estados Unidos o dia 1º, o Dia do Trabalhador é comemorado em setembro, não é comemorado em maio, certo? Então, o que é comemorado de verdade, o que significa realmente o dia 1º de maio, não é a comemoração dos Illuminatis, que não existe, repito, não existe provas alguma de que essa sociedade exista, né? Então, é comemorado realmente o dia do trabalho. E por causa desses trabalhadores, hoje nós trabalhamos, nós temos aí uma carga horária, nós devemos muito a essas pessoas, né, que lutaram lá atrás, porque eles trabalhavam muito, eram muito explorados, tinham que trabalhar 17 horas, né, em algumas vezes, uma situação muito exploratória. Então nós devemos hoje, em 2019, agradecer a essas pessoas, certo? Que batalharam para não ser exploradas. Então, definindo de uma vez por todas, né? E eu peço mais uma vez para que você fique atento a qualquer pessoa que cite essa palavra Illuminati, né? Que você fique com o pé atrás. É verdade, eu já falei muito aqui no canal a respeito disso. Mas por falta de conhecimento, né? A gente cai em algumas ideias, a gente cai em algumas ideologias. Hoje eu não caio mais nessa besteira de Illuminati, porque existe uma conspiração e, como eu disse, a partir do momento que o Bolsonaro sofreu o atentado, né, cujo lá o responsável pelo ataque jogou nas costas da maçonaria. E se você fizer uma pesquisa muito aprofundada em relação à maçonaria e judeus, você vai ver que o que aconteceu na Alemanha nazista é o que a esquerda, é o que o movimento de esquerda está tentando implementar de forma muito sutil, inclusive nas redes sociais.
Inclusive nas redes sociais eles estão implementando esse movimento de esquerda, esse movimento nazista de perseguição, né, tanto aos judeus, quanto aos maçons, quanto aos cristãos, porque é o seguinte, por mais que você não goste da maçonaria, você tem que entender que a maçonaria foi uma instituição responsável para estabelecer a democracia em vários países. A maçonaria é uma instituição que segue a regra do que Jesus disse. Nos países democráticos, a maçonaria segue o seguinte, o que Jesus disse. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o Estado laico, essa instituição e outras instituições, né, em países democráticos, onde você tem a tua liberdade de fazer o que você quiser, de falar o que você quiser, diferentemente dos países comunistas, socialistas, islâmicos, onde você não possui essa liberdade, onde não existe igrejas evangélicas, igrejas católicas, não existe a maçonaria, certo? Ou seja, não existe essas instituições, então não existe a democracia. E é justamente o que Jesus disse para que fosse feito, essas instituições fazem. Dividindo o Estado da religião, ou seja, praticando exatamente o que Jesus disse. Dê a César ao que é de César e a Deus ao que é de Deus. No Islã você pode praticar isso? Não, porque eles não seguem os mandamentos do Evangelho. Eles não seguem os mandamentos do Deus Yahvé. Não seguem. Então, antes de você falar qualquer coisa da maçonaria, antes de você falar qualquer coisa de alguma religião evangélica, católica, né? Eu já fiz muito isso. Já caí nessa besteira e hoje eu peço perdão, né? Peço desculpas a todas essas instituições porque eu estava praticando uma coisa errada. Porque não havia, naquele momento, esse conhecimento que eu tenho hoje. As coisas ficaram muito claras. Infelizmente, né, teve que acontecer aí o que aconteceu com o Bolsonaro. Graças a Deus, ele está vivo. E a partir desse momento as coisas ficaram divididas. Ficaram evidentes. O movimento de esquerda está organizado em diversas organizações políticas tentando controlar o mundo. Só que jogando a responsabilidade para as instituições que promovem a democracia. Como é o caso da maçonaria, como é o caso de outras instituições, como é o caso das igrejas evangélicas, católicas. Se não fossem essas instituições, repito, nós não teríamos liberdade. Eu fiz um vídeo aqui, também vou deixar na descrição aqui desse vídeo, né? Lá na Venezuela, olha só a situação que está ocorrendo na Venezuela. Ontem mesmo aconteceram situações que, se eu fosse presidente de determinados países, já entraria para ajudar aquele povo lá. Né? E por que eu falo isso? Porque esse governo, como eu disse para vocês, conforme a própria palavra de Deus diz, né, que essa organização de esquerda tem a mesma ideia. É o que eles praticam lá. Eles já fecharam algumas lojas maçônicas. Eles fecharam igrejas evangélicas. O que é isso? Eu pergunto para vocês. Isso é autoritarismo. É o que é praticado em vários países islâmicos. É o que é praticado em países comunistas. Certo? E as pessoas não possuem a liberdade. Então, eu repito. E sou enfático quando eu digo isso agora. Antes de vocês falarem ou acreditar em pessoas que promovem essa ideia a respeito dos Illuminatis, contra a maçonaria, contra os judeus, contra as instituições religiosas, né? No caso aí, a que defende o cristianismo, que defende Jesus, que defende o verdadeiro Deus, YHWH, né, que é normalmente chamado Yahvé.
É por isso que lá na Rússia, o governo russo eles proibiram as testemunhas de Jeová. Por que vocês acham que houve essa perseguição em relação às testemunhas de Jeová na Rússia? Por causa de tudo isso que eu estou falando para vocês. Isso é uma situação que eu não enxergava lá no passado. E hoje, graças ao Bolsonaro e várias outras personalidades, me abriram os olhos para enxergar essas situações. Beleza, pessoal? Então, para a gente finalizar esse vídeo aqui, o dia 1º de maio não tem nada a ver com comemoração desta suposta sociedade secreta Illuminati. Não, ela é lembrada, o dia 1º de maio é lembrado porque houve um movimento em 1886, exatamente no dia 1º de maio, né, onde várias pessoas se organizaram para protestar pela quantidade absurda da carga horária, que era entre 13 e 17 horas por dia. Certo? Então não tem nada a ver com essa sociedade Illuminati. E outra, os Illuminatis, os supostos Illuminatis, não são a maçonaria, não são a Rosa Cruz, não são nenhuma outra instituição que se diz supostamente secreta. Porque se fosse realmente secreta, ninguém saberia dessas sociedades, não é mesmo? Ninguém saberia que existe a maçonaria, que existe a Rosa Cruz, que existe o Rotary, que existe outras sociedades secretas. E, de fato, não existe nenhuma prova cabal de que os Illuminatis existam. A única teoria que existe a respeito disso é que eles não duraram cerca de 10 anos. Essa é a única teoria que existe em relação a essa suposta organização secreta Illuminatis, né? Que era muito diferente da maçonaria, bem diferente da maçonaria, e as informações que a gente encontra em relação aos Illuminatis, eles queriam parecer com a maçonaria. Tanto é que Hitler, ele admirava a maçonaria, Adolf Hitler admirava a maçonaria, né? Só que ele tinha total ódio, ele tinha total desprezo pela maçonaria. Mas ele tinha apreço e tentou criar a sua própria sociedade secreta. E criou. E se deu muito mal, porque Deus não permitiu, e Deus jamais vai permitir que qualquer homem, atendendo aos pedidos de Satanás, possa levantar o seu domínio diante do poder de Deus. Isso jamais vai acontecer. Satanás, ele já está derrotado desde o princípio do mundo. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.